Você já passou pela frustração de montar aquela horta linda de garrafa PET, toda alinhada na parede, e em menos de 2 semanas ver o coentro amarelar e a alface murchar de vez? É desanimador, eu sei. Você gasta tempo cortando garrafa, gasta dinheiro comprando mudinha, e no final, parece que o plástico só serviu para passar raiva. Muita gente me escreve dizendo que não leva jeito, que o sol do Nordeste não deixa nada crescer em vaso pequeno. Mas deixa eu te falar uma coisa: o problema não é você e nem o sol. O problema é que o modelo de horta PET, que a maioria ensina por aí, é uma armadilha para as raízes. Aqui em Toritama, onde o calor não dá trégua, eu perdi muita planta até entender o que estava acontecendo. O grande erro, o número 1 que faz todo mundo falhar, é tratar a garrafa PET como se fosse um vaso comum de barro ou cerâmica. Não é. O plástico é um material fino que esquenta muito rápido. Quando o sol bate direto naquela garrafa transparente, ele cria um efeito estufa ali dentro. A temperatura da terra sobe tanto que as raízes da sua cebolinha ou do seu alface literalmente cozinham. Imagina você em um carro fechado no sol do meio-dia. É assim que a sua planta se sente. Se a raiz cozinha, ela para de absorver água e nutriente, e a planta morre. Não tem jeito. Outra falha que eu vejo direto é o sistema de drenagem. O pessoal costuma fazer uns furinhos minúsculos no fundo da garrafa, usando um prego quente. Só que o substrato, com o tempo, vai descendo e compactando. Esses furinhos entopem e a água fica parada lá embaixo, apodrecendo as raízes. Ou, o que é mais comum no nosso calor, a água escorre toda de uma vez e não sobra nada de umidade para o resto do dia. Em recipientes pequenos como a PET, a umidade é o seu maior desafio. Se você rega às 7 da manhã e às 10 a terra já está seca como um deserto, sua horta nunca vai prosperar. E tem o detalhe do que a gente planta. Aqui no canal, a gente foca no que dá resultado real. Hoje eu estou falando especificamente de hortaliças de folhas e temperos, como o alface, o coentro e a cebolinha. Em algumas regiões, o pessoal chama o coentro de cheiro verde, mas cuidado para não confunda com a salsa, que tem ciclo e uma resistência diferente. O coentro adora sol, mas detesta ter a raiz quente. A cebolinha é mais guerreira, mas se o solo virar uma pedra dentro da garrafa, ela vai ficar fininha, sem aquele vigor que a gente gosta pra colocar no feijão. A maioria das pessoas fala porque usa terra comum de jardim. Aquela terra vermelha ou preta que, quando seca, fica dura que nem cimento. Numa garrafa PET, o espaço é reduzido, então a terra precisa ser muito mais fofa e rica do que num canteiro de chão. Se você apertar a terra e ela formar torrão que não quebra fácil, pode ser, sua planta vai sofrer para respirar. E planta que não respira pela raiz, não cresce em cima. Eu vou te mostrar como eu resolvi isso aqui, em casa, gastando centavos, mas, antes você precisa entender que a horta vertical não é só estética e funcionalidade. Se você montar do jeito errado, vai ser escravo da rega e vai gastar mais com mudinha nova do que se comprasse o masse na feira por R$ 2 ou R$ 3. A ideia aqui é economia real. Pé de alface hoje em dia, dependendo da época, chega a custar caro e o coentro então, tem dia que o molho tá uma miséria. Quando você acerta o truque da PET, você para de dar dinheiro pro mercado e começa a ter saúde no quintal. Se ficar qualquer dúvida sobre a espécie que você está usando,
Não consuma se não tiver certeza e confirme com alguém que entenda na sua cidade. Mas seguindo o que eu vou te passar sobre alface e temperos, o risco é quase nenhum. O segredo está em transformar esse plástico num ambiente fresco. Nas próximas etapas, eu vou te dar o passo a passo da manutenção e o truque que eu descobri para manter a terra sempre úmida, mesmo quando eu não consigo regar 2 vezes por dia. Você vai ver que é possível sim ter uma horta de revista usando lixo, desde que você perde cometer esses erros de iniciante que eu acabei de te contar. Agora que você já sabe os erros que fazem todo o mundo, perder a horta logo de cara, vamos para o que mantém o sistema vivo, a manutenção prática. Muita gente acha que ter horta em garrafa PET dá trabalho danado, que tem de ficar em cima o dia todo. Mas o truque que eu descobri aqui em Toritama é o que eu chamo de sistema de pavio. Como a PET é pequena e o sol castiga, você não pode confiar só na rega manual de manhã e de tarde. O segredo é furar a tampa da garrafa, passar cordão de algodão, pode ser até pedaço de ferro velho ou barbante grosso, e deixar uma ponta dentro da terra e a outra num reservatório de água embaixo. Isso cria uma umidade constante. A planta bebe só o que precisa, e você não corre o risco de cozinhar a raiz ou deixar a terra estercar. Esse pequeno ajuste economiza uns 15 minutos do seu dia e garante que, mesmo que você esqueça de regar num dia de correria, a sua alface não vai murchar. É o tipo de tecnologia simples que faz a diferença entre colher prato cheio ou uma garrafa cheia de terra seca. Mas não é só de água que vai a planta, né? Na garrafa PET, como o espaço é curto, o nutriente acaba rápido. Só que você não precisa gastar 30 ou 40 reais em adubos químicos de floricultura. O meu truque de economia real aqui é água de casca de banana. Sabe aquela banana que você come no café da manhã? Não joga a casca fora. Pica ela, deixa de molho numa garrafa com água por doa, e se usa essa água para regar a sua horta uma vez por semana. Ela é riquíssima em potássio, que é o que dá força para o coentro e para a cebolinha crescerem com aquele verde escuro bonito e talo grosso. Eu parei de comprar adubo faz tempo e minhas plantas nunca estiveram tão forte. Isso é para bicho? No calor é como surgir o pulgão ou aquela mosquinha branca que fica por baixo da folha da alface. O pessoal corre para comprar veneno, mas aí você perde tudo, o sentido de ter uma horta orgânica em casa. O que eu faço aqui é que limpa tudo em doide, desce uma mistura simples, litro de água, uma colher de detergente neutro e uma colher de óleo de cozinha. Borrifa isso no final da tarde, quando o sol já baixo, para não queimar as folhas. O óleo gruda no bicho e o detergente limpa a planta. E tiro e queda. Em geral, faço isso a cada 15, de só por prevenção e a horta segue limpinha. Outro ponto que ninguém te conta sobre a manutenção PET é a renovação. Planta em vaso pequeno cansa mais rápido. Se você colher a cebolinha tirando sempre pelas folhas de fora, ela dura meses. Mas se você notar que a terra está começando a ficar muito compacta, como se fosse uma pedra, é hora de renovar. Eu costumo trocar o substrato a cada 3 ou 4 ciclos de colheita. É processo de 5 minutos.
Tira a planta, afofa a terra, mistura pouco de humus de minhoca, o esterco curtido, que você compra baratinho, o faz na compostera, e replanta. Essa rotina de cuidar da horta vertical acaba virando uma terapia. Você gasta uns 10 minutos por semana fazendo essa manutenção fina, mas a recompensa vem na hora de cozinhar. Imagina a economia. Cada vez que você não precisa comprar aquele maço de coentro que já vem murcho do mercado, são 2 ou 3 reais que ficam no seu bolso. No final do mês, isso paga a conta de luz ou de água de muita gente. E, lembre-se, se você quer ver como eu monto esse sistema, de pavio detalhadamente, ao onde eu consigo os materiais mais baratos, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá eu mostro na prática como a água sobe pelo cordel e mantém tudo fresquinho. Agora, o próximo passo é onde a mágica acontece de verdade. Eu vou te mostrar como fechar o ciclo para nunca mais faltar tempero na sua mesa, calculando exatamente quanto você vai poupar por ano com apenas 5 garrafas PET penduradas na sua parede. Olha, não tem preço no mundo que pague aquele momento em que você está preparando o almoço, percebe que esqueceu de comprar o tempero e, em vez de se estressar ou sair correndo para o mercado, você simplesmente caminha até a sua parede. Você sente o cheiro do coentro fresco inundando o ar antes mesmo de encostar na folha. É um sentimento de liberdade que pouca gente experimenta hoje em dia, especialmente morando em cidade ou em lugares onde o sol castiga tudo. Quando você corta aquele maço de cebolinha vibrante, cultivado por você, sem uma gota de veneno e sem ter gasto um centavo na feira, você entende que a autossuficiência é possível para qualquer um. Aqui no Horta Sem Segredo, eu não quero só que você tenha plantas. Eu quero que você recupere esse poder de produzir o que come. Ver aquelas garrafas PET que iriam para o lixo, poluindo nossos rios, agora cheias de vida e cor, é uma prova de que a gente pode mudar a nossa realidade com o que tem à mão. Muita gente me pergunta, mas vale a pena o esforço por causa de um pezinho de alface? E eu respondo com os números, porque aqui a gente trabalha com economia real. Pensa comigo, um maço de coentro aqui na nossa região está custando, em média, uns 2 ou 3 reais, e muitas vezes ele já vem murcho ou cheio de agrotóxico. Se você consome 3 maços por semana, em um mês você já gastou quase 40 reais só em tempero verde. Se somar a alface e a cebolinha, a conta passa fácil dos 80 reais por mês. Em um ano, você jogou quase 1.000 reais fora em algo que poderia estar colhendo de graça, fresquinho e na hora, no seu quintal ou na sua varanda. Ter 5 ou 6 garrafas PET produzindo é como ter uma nota de 100 reais brotando na parede todo mês. É dinheiro que sobra para o gás, para a conta de luz ou para um agrado na família. Eu vejo o orgulho nos olhos dos meus seguidores quando eles me mandam fotos das suas paredes verdes. É uma transformação que começa na planta e termina na saúde da família toda. Meus netos, por exemplo, hoje fazem questão de ajudar a regar e já sabem a diferença entre o cheiro da salsa e do coentro. Isso não tem valor monetário que mensure. É educação, é saúde e é terapia. Se você anda estressado, experimenta passar 10 minutos cuidando da sua horta vertical no final do dia. O contato com a terra e com o ciclo da vida acalma o coração. Então, eu quero te propor um desafio prático agora. Não deixe essa informação guardada na gaveta. Eu quero que você procure hoje mesmo 2 garrafas PET aí na sua casa ou com o vizinho. Só 2. Começa pequeno. Não tenta montar o muro inteiro de uma vez para não se sobrecarregar. Faz o sistema que eu te ensinei,
prepara o substrato fofinho e planta a sua primeira muda de cebolinha. Daqui a 30 ou 40 dias, em geral, você já vai estar fazendo a primeira colheita. Quando você sentir o gosto daquele tempero no seu feijão, você nunca mais vai querer voltar a ser escravo de preço de supermercado. Eu acredito de verdade que cada brasileiro pode ter um pedacinho de horta em casa, não importa o tamanho do espaço. Se você tem uma parede que bate sol por pelo menos 4 horas, você tem um tesouro. Se você quer dar esse passo agora e aprender os segredos mais profundos que eu uso para manter minha produção o ano inteiro, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá eu reuni tudo o que testei e validei aqui no calor de Pernambuco para você não errar nunca mais. E agora, comenta aqui embaixo. Qual é o tempero que não pode faltar na sua cozinha de jeito nenhum? Eu respondo quase todo mundo e adoro saber de qual cidade você está falando. Na próxima parte, eu vou te contar a história de como eu quase desisti de tudo e qual foi o estalo, a descoberta por acaso, que me fez entender que o plástico da garrafa PET não era o vilão, mas sim o meu maior aliado no cultivo vertical. Você vai se surpreender como o que teste simples mudou na minha vida de hortelão. Para fechar a nossa conversa com chave de ouro, eu preciso te contar como esse jogo virou para mim de verdade. Houve tempo, logo que comecei aqui em Pernambuco, que eu quase joguei a toalha. Eu olhava para as minhas garrafas PET penduradas e, vaia solteira, seca e planta sofrendo. Eu pensava, será que isso de horta vertical é só para quem mora em apartamento no sul? Foi aí que, por puro acaso, eu descobri o truque que hoje eu considero o pulo do gato para qualquer horta em recipiente plástico no Brasil. Eu estava pintando umas grades aqui em casa e sobrou pouco de tinta branca. Olhei para uma garrafa vazia e, sem pensar muito, pintei ela por fora antes de montar o vaso. O que aconteceu nas semanas seguintes foi choque. Enquanto as plantas nas garrafas transparentes continuavam marchando no mormaço das 2 da tarde, aquela planta na garrafa pintada de branco estava lá, firme e forte, com as folhas bem abertas e verde que brilhava. Ali eu entendi a ciência simples por trás do sucesso. O branco reflete o calor, enquanto o plástico transparente, o escuro, absorve tudo e frita a raiz. Esse teste bobo me provou que a gente não precisa de equipamentos caros. A gente precisa entender como a natureza funciona. Oi, eu tenho vasos aqui que estão produzindo há mais de 8 meses sem parar, simplesmente porque eu protegi as raízes do sol excessivo. Essa descoberta me deu a prova que eu precisava para nunca mais comprar tempero na feira. Jorge, quando eu olho para o meu muro, eu não vejo apenas reciclagem, eu vejo sistema de produção eficiente. Eu testei e comprovei como o sistema de pavio, que te ensinei a proteção contra o calor, o seu coentro vai durar o dobro do tempo. Eu já cheguei a colher maços de cebolinha que eram tão grossos quanto dedo, algo que muita gente diz que é impossível em garrafa PET. Mas a prova está aqui, no prato da minha família todo santo dia. A economia que eu calculo aqui em casa, de forma bem conservadora, gira em torno de $90,000 a $120,000 por mês. Pode parecer pouco para alguns, mas no final do ano são quase $1,500,000 de economia real. É dinheiro que brota da parede e que entra direto para outras prioridades da casa. E o melhor, sem agrotóxico,
sem conservante e com sabor que o mercado nunca vai conseguir te entregar. Porque planta que você colhe e consome na hora mantém todos os nutrientes e óleos essenciais. Eu quero que você sinta essa mesma alegria. Não é sobre ser um especialista em botânica, é sobre ser um observador do seu próprio espaço. Se o seu coentro, ao cheiro verde, como alguns chamam, começar a pendor muito rápido, pode ser excesso de calor na raiz. Lembra do truque da cor branca. Se a sua alface estiver com as bordas queimadas, pode ser falta de cálcio ao rega irregular. Lembra do sistema de pavio. Cada pequeno ajuste que você faz é uma vitória contra o sistema de consumo, que compra, que a gente, dependa sempre da prateleira do mercado. Como potente vovó, se testava, tauha, tafer, tefal pitapor, etava. Que é bucara, iwa, so. O meu maior objetivo com o Horta sem Segredo é que você tenha essa prova pessoal. Que você possa olhar para vizinho e dizer: eu plantei isso aqui no lixo e hoje minha família com melhor. É uma libertação que começa com uma tesoura, uma garrafa e pouco de coragem para testar o novo. Se você sentiu que hoje foi o empurrão que faltava para você começar a sua horta vertical, não esqueça de conferir os materiais complementares que eu preparei. Para ver todos os detalhes técnicos e os modelos que eu uso aqui no meu dia a dia, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá eu explico cada detalhe desse método que transformou meu quintal em um mercado particular. Lembre-se, em caso de dúvida sobre alguma planta que nascer espontaneamente, ou se você confundir as espécies, não consuma e confirme com alguém de confiança aí na sua região. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Eu vou ficando por aqui com a certeza de que em breve você também vai estar colhendo o seu próprio alimento. Comece com uma garrafa. Comece hoje. A sua saúde e o seu bolso vão te agradecer por muitos e muitos anos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, com mais segredos revelados para a sua horta bombar.